Ninguém consegue derrotar o signo de Escorpião por causa destes 7 motivos ocultos. Você já se perguntou por que Escorpião parece sempre um passo à frente de todos? Porque, mesmo quando tentam derrubá-lo, ele renasce mais forte, mais estratégico e ainda mais misterioso. Descubra agora os 7 motivos ocultos que explicam por que ninguém consegue derrotar o signo mais intenso e enigmático do zodíaco. Prepare-se, porque depois deste vídeo, você vai enxergar Escorpião com outros olhos. Por trás do olhar penetrante e da aura silenciosa de quem parece estar sempre analisando tudo, existe uma mente que raramente descansa. Escorpião não joga o mesmo jogo que os outros. Ele cria o próprio tabuleiro, define as regras e, o mais impressionante, consegue fazer com que os outros joguem sem perceber. E é justamente isso que o torna invencível. O primeiro motivo oculto vai te mostrar o início dessa força incomum, o ponto onde a mente escorpiana começa a dominar qualquer situação. Primeiro motivo oculto: Escorpião enxerga intenções antes que elas se manifestem. Poucos signos têm uma leitura tão afiada do invisível quanto o Escorpião. Ele não precisa de provas para saber quando algo está errado, basta sentir. Essa sensibilidade quase sobrenatural vem de uma intuição que beira o instintivo. Quando alguém entra em seu campo energético, Escorpião capta o que não é dito, o que está escondido nas entrelinhas, nos silêncios e até nos olhares que evitam contato. Essa habilidade faz com que ele perceba intenções verdadeiras ou falsas antes que as ações revelem qualquer coisa. É por isso que é quase impossível enganar um escorpiano. Ele detecta mudanças sutis no tom de voz, na linguagem corporal, na energia do ambiente. Quando sente algo fora do lugar, o alerta interno dispara, e ele começa a observar em silêncio, registrando tudo. Mas não se engane, Escorpião não confronta de imediato. Ele espera, ele testa, ele confirma. E quando finalmente decide agir, sua resposta é precisa, firme e irrefutável. Enquanto muitos reagem por impulso, Escorpião responde com estratégia. Ele sabe que o verdadeiro poder está em dominar o próprio tempo e em escolher o momento certo para agir. Essa percepção aguçada o torna um estrategista nato. Ele lê pessoas como quem decifra códigos, e mais do que entender o outro, ele antecipa o que vai acontecer. É por isso que Escorpião raramente é pego de surpresa. Ele já visualizou o cenário todo antes que os outros percebam o que está em jogo. Conviver com alguém assim é como estar diante de um espelho que reflete o que você nem sabia que estava mostrando. Escorpião sente, analisa e guarda, tudo em silêncio. E essa combinação de sensibilidade e contenção é uma das razões pelas quais ele nunca perde. Ele não precisa adivinhar o futuro, porque o lê nas micro-reações do presente. Quando todos ainda estão tentando entender o que aconteceu, Escorpião já sabe como vai terminar. Ele não vence por sorte. Vence porque enxerga com profundidade o que os outros insistem em ignorar. E é justamente isso que o torna imbatível. Sua visão vai além do óbvio, além do visível, além do tempo. Segundo motivo oculto: Escorpião domina as próprias emoções antes de deixar que elas o dominem. Escorpião é um oceano profundo, mas raramente mostra as ondas na superfície. Enquanto muitos signos são levados pelas emoções como folhas ao vento, Escorpião mergulha nelas com coragem e controle. Ele sente tudo com intensidade extrema: amor, dor, raiva, desejo. Mas ao invés de se afogar, ele aprende a nadar em cada uma dessas correntes internas. E é isso que o torna emocionalmente invencível. O segredo está em sua relação com o autocontrole. Escorpião entende que emoção é poder bruto, uma energia que, se não for canalizada, pode destruir. Então ele canaliza. Quando sofre, transforma em força. Quando é traído, transforma em estratégia. Quando ama, transforma em lealdade inquebrável. Nenhum outro signo tem essa capacidade tão refinada de transformar emoção em combustível. Por fora, ele parece frio, mas é só aparência. Por dentro, há um vulcão, só que disciplinado. Escorpião sabe que perder o controle emocional é o mesmo que entregar as armas ao inimigo. Então, ele se observa com uma lucidez que poucos conseguem sustentar. Ele se analisa, se entende, se prepara. E quando age, faz isso com precisão cirúrgica, sem deixar rastros de fraqueza. Essa habilidade de dominar as emoções não é aprendida da noite para o dia.
Ela vem de experiências intensas, de quedas profundas, de dores que o obrigaram a se reconstruir. Escorpião conhece a própria escuridão. E é exatamente por ter encarado essa sombra que ele se torna tão forte. Ele não teme o que sente, teme apenas perder o domínio do que sente. E é por isso que raramente se desestabiliza. Nos relacionamentos, essa força se manifesta de forma magnética. As pessoas sentem segurança ao lado de Escorpião, mesmo sem entender o porquê. É como se ele emanasse uma energia firme, sólida, que protege e envolve. Isso acontece porque ele já venceu guerras internas que muitos sequer percebem. Ele domina a si mesmo, e quem domina a si mesmo vence qualquer batalha. Essa postura controlada faz com que muitos o interpretem mal, acham que ele é fechado, que guarda rancor, que não demonstra vulnerabilidade. Mas a verdade é que Escorpião sente tudo com intensidade, apenas não se permite ser escravo dessas emoções. Ele prefere transformá-las em força silenciosa, aquela que ninguém vê chegando, mas que todos sentem quando chega. É por isso que, quando o caos se instala, Escorpião é quem permanece de pé. Ele não desaba, não se desespera, não foge. Ele observa, entende, reage no tempo certo. E quando todos estão perdidos, é ele quem encontra o caminho. Porque sua força não depende das circunstâncias externas. Ela vem de dentro, de um domínio emocional que o torna, sem sombra de dúvida, indestrutível. Terceiro motivo oculto. Escorpião guarda silêncio estratégico enquanto todos falam demais. Enquanto o mundo se apressa para expor pensamentos e sentimentos, Escorpião escolhe o silêncio. E esse silêncio não é vazio, é tático. É o espaço onde ele observa, entende e decide o próximo passo. Cada pausa, cada olhar calado, cada ausência de resposta é um movimento calculado em um jogo que só ele domina. O que parece mistério é, na verdade, estratégia pura. E é nesse silêncio que ele vence. Escorpião entende que a palavra tem poder. Ele sabe que falar demais é como abrir as portas do próprio território para o inimigo entrar. Por isso, prefere guardar para si o que sente, o que pensa, o que planeja. Não é desconfiança gratuita, é autopreservação. O escorpiano mede cada palavra, cada gesto, cada reação. Porque ele sabe que quem controla o que revela, controla o que o outro pode usar. Mas não se trata apenas de esconder informações. O silêncio de Escorpião é ativo. Ele usa o silêncio para observar. Enquanto todos falam tentando se afirmar, ele analisa o tom, o olhar, o gesto. Ele percebe o que está por trás de cada frase dita e de cada frase evitada. É assim que ele entende os outros com profundidade assustadora. Ele escuta com os olhos e fala com a mente. Esse comportamento pode intimidar quem não o compreende. Alguns sentem desconforto diante do olhar penetrante e das longas pausas escorpianas, mas esse desconforto é parte do processo. Escorpião não quer te deixar à vontade, quer te revelar. Quer te observar até entender onde estão suas forças e fraquezas. Ele faz isso em silêncio porque o som distrai, mas o silêncio mostra tudo. O mais curioso é que esse silêncio também é uma forma de poder emocional. Quando os outros explodem, reagem ou tentam vencer no grito, Escorpião permanece imóvel. Observa o caos como quem assiste a um filme cujo final já conhece. E no momento certo, quando todos acreditam que ele ficou para trás, ele fala. E uma única frase sua vale mais do que 1000 palavras ditas pelos outros. Essa característica o torna um negociador nato, um conselheiro preciso, um aliado valioso e um inimigo temido. Porque quem domina o silêncio, domina o ritmo. E quem domina o ritmo, domina o jogo. Escorpião compreende que o poder verdadeiro não está no volume, mas na intenção que se esconde por trás das palavras não ditas. Por isso, nunca subestime o silêncio de um escorpiano. Ele não é desinteresse, não é orgulho, não é frieza. É observação, cálculo e proteção. Enquanto você acha que ele não está reagindo, ele já entendeu tudo. E quando finalmente falar, sua voz será a conclusão inevitável de um plano que começou no instante em que ele escolheu ficar quieto. É nesse silêncio que Escorpião constrói sua vitória. Quarto motivo oculto. Escorpião se fortalece na dor e transforma feridas em poder. Escorpião é o signo que mais conhece a força da dor. Enquanto outros tentam fugir dela, ele encara de frente. Quando a vida o golpeia, ele não se entrega.
ele se transforma. E é exatamente essa capacidade de renascer das próprias cinzas que o torna indestrutível. Cada queda é um treinamento. Cada perda, uma lição. Cada cicatriz, um lembrete de que nada pode realmente destruí-lo. A dor, para Escorpião, não é inimiga, é professora. Ele entende que os momentos mais difíceis são também os que revelam o verdadeiro caráter. Enquanto muitos se quebram, ele se refaz, mais firme, mais lúcido, mais perigoso. Existe em Escorpião uma alquimia emocional rara. Ele pega o que o machuca e converte em sabedoria. E é por isso que, quando volta à cena, volta mais preparado do que nunca. Essa relação com o sofrimento vem da intensidade com que ele vive. Escorpião não faz nada pela metade, nem sentir. Quando se entrega, é por inteiro. Quando sofre, também. Mas no lugar de se vitimizar, ele investiga a própria dor. Busca entender o que ela quer ensinar. Ele não foge do escuro. Entra nele para descobrir o que o medo esconde. É assim que encontra a luz, onde outros só enxergam desespero. Essa força de regeneração faz parte da essência escorpiana. Ele carrega o arquétipo da fênix, o ser que morre e renasce infinitamente, cada vez mais forte. É por isso que, mesmo após grandes perdas, Escorpião não apenas se reergue, ele se supera. E o mais impressionante é que, em silêncio, enquanto o mundo pensa que ele está derrotado, ele está apenas se reconstruindo, peça por peça, dentro de si. Nos relacionamentos, essa característica o torna intenso, mas também profundamente curador. Escorpião ajuda os outros a enfrentar as próprias dores, porque entende o valor do processo. Ele vê além das feridas alheias, enxerga o potencial escondido nelas, e quando ama, incentiva o outro a renascer também. Amar um escorpiano é viver um ciclo constante de destruição e renascimento, onde nada fica raso e tudo tem propósito. Essa habilidade de transformar dor em poder também o torna perigoso para quem o subestima. Porque quando alguém tenta feri-lo, Escorpião não se vinga com impulsividade. Ele espera. Ele canaliza o que sente. E quando age, sua resposta vem revestida de aprendizado e estratégia. Ele não revida com emoção, mas com sabedoria adquirida. Isso é o que o faz vencer sem precisar destruir. A dor lapida Escorpião, tira excessos, revela essência, desperta consciência. Ele não teme as crises, porque sabe que nelas está o portal para o crescimento. Enquanto muitos fogem do fogo, ele caminha por dentro dele, sabendo que sairá do outro lado mais forte. Essa é a diferença entre quem cai e quem renasce. E Escorpião sempre renasce. Quinto motivo oculto. Escorpião conquista poder porque entende a mente humana como ninguém. Escorpião é, por natureza, um leitor de almas. Ele enxerga o que as pessoas pensam, sentem e escondem, e faz isso com uma precisão quase desconcertante. Enquanto os outros escutam palavras, Escorpião escuta intenções. Ele entende os medos, os desejos e as inseguranças alheias, e é justamente por isso que exerce um magnetismo tão forte. As pessoas se sentem vistas por ele, mesmo sem querer, e é nesse campo invisível que ele se torna imbatível. A mente escorpiana funciona como um radar psicológico. Ele capta padrões de comportamento, testa reações, observa contradições. Nada passa despercebido. Quando alguém fala, Escorpião ouve mais o que não foi dito do que o que foi dito. Quando alguém mente, ele sente o desequilíbrio na energia. Quando alguém tenta manipulá-lo, ele percebe a intenção antes mesmo que a ação aconteça. E, ironicamente, o manipulador acaba sendo manipulado sem perceber. Essa habilidade natural faz com que Escorpião tenha uma vantagem enorme em qualquer ambiente social. Ele entende dinâmicas de poder intuitivamente. Sabe quem lidera de verdade, quem finge autoridade e quem tem medo de perdê-la. Em silêncio, ele aprende o funcionamento do grupo e decide como se posicionar. Às vezes, escolhe não se destacar, porque sabe que o poder mais forte é o que atua nas sombras, sem precisar ser anunciado. E quando decide agir, sua influência é irresistível. Escorpião não impõe respeito com força bruta, mas com presença. É o tipo de pessoa que entra em uma sala e muda o clima sem dizer uma palavra. Ele compreende o jogo emocional que está sendo jogado e, com um simples olhar, altera as regras. Não é magia, é percepção refinada. É domínio emocional aliado à leitura precisa do comportamento humano.
Nos relacionamentos, essa capacidade faz com que ele se torne alguém quase hipnótico. Escorpião sabe o que o outro precisa ouvir, quando precisa ser tocado, quando precisa de silêncio. Ele lê a alma do parceiro como quem lê um livro já conhecido. Mas, ao contrário do que muitos pensam, ele não usa isso apenas para manipular. Ele usa para criar conexões profundas, verdadeiras, que transcendem o superficial. Essa compreensão psicológica também o protege. Escorpião raramente é enganado 2 vezes pela mesma pessoa. Ele aprende rápido, observa padrões e nunca esquece o que aprendeu. Sua memória emocional é afiada, e isso o torna preparado para lidar com qualquer tipo de personalidade. Ele não se surpreende com a falsidade, não se assusta com a manipulação, apenas observa e decide quando e como agir. Escorpião domina o jogo da mente porque domina a própria. E esse é o verdadeiro segredo do seu poder. Enquanto os outros tentam entender os outros, ele entende tudo, inclusive a si mesmo. E quem compreende o invisível, controla o visível. Esse é o poder que ninguém consegue derrotar. 6º motivo oculto. Escorpião é leal até o fim, e isso o torna invencível nas alianças. Escorpião leva a lealdade a um nível quase sagrado. Para ele, confiança é território sagrado. E uma vez que você entra nesse espaço, ele te protege com a mesma intensidade com que se protege. Mas essa lealdade não é cega, é escolhida. Escorpião observa, testa, avalia, e quando finalmente entrega sua confiança, é porque viu algo verdadeiro em você. A partir desse momento, sua presença se torna um escudo invisível, impossível de romper. O poder da lealdade escorpiana está na constância. Ele não se abala por boatos, não se deixa levar por modas emocionais, nem muda de lado quando as coisas ficam difíceis. Se ele está com você, é até o fim. E é justamente essa firmeza que o torna tão temido e respeitado. Porque Escorpião não abandona. Ele luta, defende, se entrega. E quando necessário, se sacrifica para proteger o que ama. Mas existe um detalhe que poucos compreendem. Essa lealdade não é fácil de conquistar. Escorpião tem um radar afiado para falsidades e intenções duvidosas. Ele sente quando alguém está se aproximando por interesse e recua na hora. Ele prefere ficar só a ter laços superficiais. E quando encontra uma conexão real, dá tudo de si. É nesse tudo que reside sua força. Ele não constrói alianças por conveniência, e sim por verdade. Essa lealdade o torna um aliado inestimável em qualquer aspecto da vida. No amor, é paixão que resiste ao tempo. Na amizade, é presença silenciosa e firme. No trabalho, é dedicação que não precisa de supervisão. Escorpião não joga para perder, e quando escolhe estar ao seu lado, quer que ambos vençam juntos. Sua vitória é compartilhada. Seu sucesso é conjunto. E quem tem um escorpiano como aliado, tem um exército em um só corpo. Por outro lado, trair essa confiança é uma das piores decisões que alguém pode tomar. Porque quando ferido, Escorpião não explode. Ele se recolhe. E esse silêncio é o prelúdio de uma transformação interna. Ele não esquece. Não porque guarda rancor, mas porque aprende. A decepção o ensina quem merece ficar e quem precisa sair. Ele não busca vingança, busca equilíbrio. E o equilíbrio, para Escorpião, é justiça emocional. Essa forma intensa de viver as relações cria uma aura de poder em torno dele. As pessoas sentem segurança ao seu lado, mesmo sem entender o motivo. É como se soubessem que, se ele está com elas, nada pode realmente derrubá-las. Escorpião é o amigo que te defende quando você não está. O parceiro que permanece mesmo quando tudo desaba. O ser que entende que lealdade é amor em sua forma mais pura. E é por isso que ninguém consegue derrotá-lo nas alianças que constrói. Porque enquanto outros firmam pactos de palavras, Escorpião firma pactos de alma. E pactos de alma são eternos. 7º motivo oculto. Escorpião carrega uma fé secreta em seu próprio destino. Por trás de toda a lógica, do autocontrole e da intensidade emocional, Escorpião guarda algo que poucos imaginam. Uma fé silenciosa em si mesmo e no destino. Ele acredita de um jeito quase místico que nada acontece por acaso. Mesmo quando tudo parece ruir, há uma voz interna que o guia dizendo: isso também é parte do plano. Essa fé é o motor invisível que o faz resistir quando todos já desistiram. Escorpião pode viver crises, perdas, traições e dores que destruiriam qualquer outro signo,
mas ele sempre encontra um motivo para continuar. É como se tivesse uma bússola espiritual que aponta para a reconstrução. Essa confiança profunda no próprio caminho é o que o mantém em pé e o que o faz, inevitavelmente, vencer. Ele acredita no renascimento, porque já o viveu muitas vezes. Ele acredita no invisível, porque o sente pulsar dentro de si. Essa fé não tem a ver com religião, mas com propósito. Escorpião sabe que tudo tem significado. Cada erro, cada ruptura, cada desafio é um teste para fortalecer sua alma. Quando tudo parece perdido, ele mergulha no silêncio e ouve o que o instinto diz. E sem saber como, sempre encontra uma saída. É por isso que as pessoas dizem que Escorpião tem sorte, quando na verdade ele tem conexão. Conexão com algo maior, com algo que transcende a lógica. Esse senso de destino o torna corajoso. Escorpião não teme o desconhecido, porque sente que nasceu para atravessá-lo. Ele entende que as transformações são necessárias, mesmo as dolorosas. Por isso, raramente se desespera diante da mudança. Em vez de resistir, ele se adapta, se transforma, se fortalece. E quando os outros olham para trás e veem ruínas, ele já está olhando para o horizonte, planejando o recomeço. Essa fé secreta também é o que o torna tão magnético. As pessoas sentem, ainda que inconscientemente, que há algo nele que não se abala. Uma confiança profunda, silenciosa, que inspira quem está por perto. Escorpião é aquele que acredita quando ninguém mais acredita. É o que levanta os outros, mesmo quando está cansado. É o que segura o próprio destino nas mãos e o molda com paciência, dor e determinação. E talvez esse seja o segredo final de sua invencibilidade. Escorpião não luta apenas por vitória, ele luta por propósito. Sua força vem da alma, de um pacto silencioso com a própria existência. Ele sabe que cada batalha tem um motivo, cada queda tem um sentido, e cada fim traz o início de algo maior. Essa fé invisível é sua armadura mais poderosa, porque quem acredita no próprio destino já venceu antes mesmo de começar a luta. Conclusão: Escorpião não é invencível por acaso. Ele é forjado pela própria intensidade. Depois de conhecer os 7 motivos ocultos que tornam Escorpião impossível de derrotar, uma coisa fica clara: sua força não vem de fora, vem de dentro. Escorpião não busca ser imbatível, ele simplesmente é, porque sua natureza o obriga a se reinventar todas as vezes que o mundo tenta derrubá-lo. Ele é feito de superação, moldado pelo fogo da dor, lapidado pela paciência do tempo e movido pela certeza de que o renascimento é inevitável. O que poucos entendem é que essa invencibilidade não é arrogância, é sobrevivência. Escorpião não nasceu para competir, nasceu para transformar. Tudo o que ele toca, sente e vive passa por uma alquimia profunda. Ele destrói o que é superficial para revelar o que é verdadeiro. Ele se recusa a viver na superfície porque sabe que é nas profundezas que o poder real habita. É ali, no silêncio e na intensidade, que ele encontra sentido. Se você tem um escorpiano na sua vida, saiba que ele pode ser difícil de entender, mas nunca será vazio. Ele carrega dentro de si a força de quem já caiu e levantou tantas vezes que aprendeu a dançar entre o fim e o recomeço. Escorpião não teme o escuro, ele o domina. E é por isso que mesmo quando tudo parece perdido, ele ainda encontra um caminho. Porque onde todos veem ruína, ele vê renascimento. E se você é de Escorpião, entenda. O que muitos chamam de intensidade demais é, na verdade, o seu dom. O que outros interpretam como controle é apenas sabedoria emocional. E o que chamam de mistério é o reflexo da sua profundidade. Você não foi feito para ser entendido. Foi feito para ser sentido. E quem tem a sorte de te sentir, nunca mais esquece. Escorpião não vence porque destrói. Vence porque sobrevive. Vence porque sente. Vence porque transforma. Ninguém o derrota porque ele não está lutando contra os outros. Ele está lutando contra si mesmo, todos os dias, e vencendo. E essa é a vitória mais poderosa que existe. Afinal, quem domina a si mesmo, domina o mundo. Você concorda? Diga nos comentários.